ambulatório e administrador-geral aqui da província. Então, eu administro o ambulatório aqui do Carmo, administro também o convento e a igreja, mas especificamente para esse projeto, o ambulatório. O ambulatório está em funcionamento há cerca de 40 anos. Né? Ele começou inicialmente como um projeto de um lactário e evoluiu para o ambulatório poucos anos depois e vem atendendo da maneira como está, um projeto social, o mais importante que a gente tem aqui atualmente. E ele foi crescendo em função, inclusive, da necessidade que a gente foi percebendo da população em geral. A gente atende em torno de 20 mil consultas por ano, que dá em torno aí de 15 mil pacientes por ano, né? Porque tem os retornos também, eventualmente, então dá em torno de 15 mil. A extensão é interessante que esse crescimento da extensão aqui no ambulatório, ele para a gente foi quase que um casamento perfeito, porque a gente já estava em contato, inclusive, com as faculdades que fazem estágio aqui, à procura de aumentar o nosso trabalho com projetos de extensão. A gente já tinha percebido a questão da farmácia nossa, que poderia ter um projeto de extensão, né, que ela estava carecendo de mais organização, um projeto de extensão traria benefícios nesse sentido, e também nos demais projetos que a gente tem aqui dentro, que são projetos ligados à saúde da mulher, que é a parte mais forte do nosso atendimento aqui. A gente está aqui no ambulatório do Carmo, a gente está fazendo uma busca ativa às mulheres, especialmente a gente está focando na parte de ginecologia. A gente já ligou para várias mulheres, né, na semana passada. A gente liga, a gente informa sobre a busca de medicações, que tem medicações gratuitas para retirada, mediante a receita. Quando a gente vê que tem muito tempo que a mulher não retornou, a gente também indica ela marcar novamente a consulta, né? A gente fala da importância do retorno ao ginecologista anualmente. Muitas mulheres, elas retornaram, né? A gente teve um retorno significativo dessas mulheres. Aí, hoje a gente está fazendo novamente essa busca ativa, a gente entrou em contato com várias mulheres, pegamos umas fichas um pouco mais antigas, então a gente também passa informações sobre as outras especialidades que tem aqui, né? Mastologista, tem clínico geral. Muitas dessas mulheres têm filhos, então a gente fala também que tem pediatria, tem psiquiatria. E é isso, está sendo uma experiência muito bacana, principalmente por ter esse retorno. Muitas mulheres, elas agradecem muito, elas se sentem muito... É muito gratificante para a gente ligar e elas darem esse retorno positivo, sabe? A gente sabe que está ajudando de alguma maneira. Então, a percepção é que, apesar desses projetos de extensão terem começado há pouco tempo, a gente já percebe um benefício muito bom e uma boa perspectiva futura de que talvez, inclusive, ainda há espaço para mais projetos de extensão e a gente intensificar os que estão em andamento. Eu sou recepcionista, então atendimento prioritário, né, com os pacientes que aqui vêm para serem atendidos ou para fazer o cadastro aqui no ambulatório, né, no nosso ambulatório escola. Eu sou professora e assistente social. Então, a minha lida sempre foi com pessoas, né, e já trabalhei em obra social há mais de 13 anos. Trabalhei em colégio franciscano, 20 anos, e na rede pública. Então, assim, eu sempre gosto de estar com as pessoas. Então, isso me enriquece, me engrandece muito. E, apesar das limitações que a gente tem, mas o que eu posso estar oferecendo de mim, eu faço com muito prazer. Acho que é um momento, assim, importantíssimo na formação do profissional, esse envolvimento com a comunidade. Principalmente porque as pessoas vêm buscando um meio de solucionar alguma questão ligada à saúde. E nada melhor do que encontrar pessoas que elas possam confiar, se abrir, né, e serem atendidas o melhor possível. É uma escola aberta e direta, né, com os pacientes que aqui se encontram, né? E a gente tem visto nesse semestre, né, de modo especial que eu estou aqui, que antes eu era voluntária do apoio da ginecologia. Então, assim, a minha atenção maior era com as mulheres, né?
no atendimento às mulheres. Agora, eu vejo assim como está sendo importante esse trabalho de interação, como nós tivemos a oportunidade de, com a sua turma, né, professora Sumaia, do Outubro Rosa, que a gente celebrou junto. Foi um momento muito bacana, muito enriquecedor. Os feedbacks que nós tivemos depois daquelas que participaram foram só elogios para o trabalho, para o acolhimento, para o aprendizado. Na segunda-feira nós tivemos também outra ação de outro grupo, né, que foi do absorvente sustentável, que foi também muito bacana. Então tudo isso vem agregar, né, ao trabalho principal do ambulatório. Está sendo assim de uma importância muito grande, né? Está agregando valores à própria obra social, né? E realmente a farmácia até os voluntários que aqui são pessoas que estão aqui há muito tempo, né? Está agregando valores para esse trabalho. A gente sente uma dinamização maior. É lógico que tem desafios, né? Porque é uma turma jovem que está chegando buscando inovar e a turma antiga já com um cabedal aí de conhecimento e de jeito de fazer que tem hora que é difícil para poder quebrar aí as arestas, né? Mas a equipe está tendo uma paciência muito grande, as senhoras também estão vendo a importância desse trabalho. Até já temos uma nova coordenadora, né, que está dando um apoio muito grande a esse trabalho. Então, assim, está sendo muito positivo, né? Então, faz falta essa interação, até mesmo eu como professora, coloco para os acadêmicos. Porque uma coisa é simplesmente a teoria numa sala de aula. A outra é você estar junto à comunidade, saber realmente o que a comunidade precisa, o que a gente pode fazer para enriquecer esse trabalho. Então isso, nossa, vai fazer uma diferença muito grande na vida profissional desses acadêmicos hoje, com certeza. A gente está trabalhando com medicamentos, então a gente já está tendo contato com os nomes dos medicamentos. Com certeza, em farmacologia vai ajudar bastante. Os médicos estavam com dificuldade de encontrar os medicamentos, que eles estavam às vezes em 2 locais ou não estavam no local correto. E aí agora com essa organização vai ser possível eles encaminhar o medicamento para o paciente. Os medicamentos estavam vencendo e o paciente saía sem medicamento, mesmo tendo medicamento no ambulatório. O projeto já é um projeto de anos, que voluntárias há 30 anos cuidam da organização dos medicamentos. As doações chegam e elas, as senhoras, a dona Regina, organizavam os medicamentos do método delas. Então, mas elas estavam sobrecarregadas, então elas pediram esse auxílio e hoje a gente está tentando manter o padrão delas de organização, mas tentando também dar uma facilitada para os médicos, tentando colocar os medicamentos em planilhas, para eles saberem o que já tem, o que saiu, mas ainda mantendo os métodos delas por número, por letras. Elas colocavam os medicamentos muito em ordem alfabética, a gente tenta manter isso também. Elas continuam auxiliando na organização, então esse desenvolvimento, essa contribuição mútua delas e da gente. A gente está sempre consultando elas e a gente não tá modificando nada sem consultá-las antes, né? É uma conversa para ver se elas vão conseguir dar continuidade e creio que elas vão sim, porque elas estão participando do projeto, elas não estão excluídas do projeto. Eu queria complementar falando que os alunos têm uma participação muito importante no projeto, eles são realmente agentes transformadores, eles estão contribuindo para essa criação desse fluxo na doação de medicamentos, que com certeza vai atender um grande número de pacientes carentes. A gente tem um trabalho complementar às voluntárias, então elas vieram, conheceram os alunos, estão muito agradecidas com essa parceria e todos saem ganhando, os alunos, as voluntárias e os pacientes.
aqui sempre para auxiliar tanto os alunos, professores e demais clínicas a insumos, materiais, ou se for necessário de assistência. Às vezes algum paciente acontecer alguma intercorrência, então eu auxilio, né? Se precisar funcionar, correr um soro e demais assistências no cuidado do paciente que for necessário também, eu tenho essa função aqui, como algumas funções gerenciais e administrativas, questão de resultado de citopatológicos, se eu precisar, né? Fazer algumas tabelas para poder justamente ter esse controle de insumos que tem aqui, coisas que precisa trazer para cá que não tem, porque como aqui é um campo novo, tem algumas coisas que a gente ainda está entrando no eixo, que a gente ainda está organizando para ficar assim o melhor possível de assistência para o paciente. Se precisar, né, de medicação, a gente também procura sempre estar ali junto ao lado do médico para ele poder, né, na farmácia que tem aqui, buscar os medicamentos para o paciente. Ou se o paciente intercorrer, precisar de alguma medicação, a gente vê o que tem disponibilidade, precisa trocar um curativo. Então a gente tem muita demanda espontânea, caso for necessário, e antes de rotina do dia a dia, de gerencial, administrativa e pesagem de criança para os pediatras. Muito perceptível o benefício que é o projeto de extensão dentro dessa ambiência do ambulatório, porque por ser um projeto social, ele tem um tipo de paciente característico e que se beneficia muito com os projetos de extensão. Então a gente percebe que ao longo desse trabalho, conforme vai evoluindo, há um benefício muito grande, tanto para o aluno que participa, que eu acho que é um aprendizado, um contato com a comunidade real, que ele vai depois poder estar inserido após ser formado e, né, estar atendendo aí dentro do mundo, vamos dizer, hospitalar e médico. E eu acho também que para a população ela também é um novo olhar, né, sobre questões como saúde da mulher, sobre questões como a gente fez aqui de prevenção também. E isso também é muito importante, a questão da farmácia, que a gente atende não só o paciente do ambulatório, mas pacientes que chegam com a prescrição correta mesmo de fora desses remédios que nos são doados, e a gente tenta também atender ao máximo possível para desafogar a farmácia popular, a farmácia do estado, que muitas vezes não tem alguns remédios ou em quantidade ou especificamente em tipo para poder atender. Bom, é claro que existe a agenda própria, né, da igreja, que é realmente de projeto social, de assistencialismo, mas há também, como existem contratos firmados para que os alunos façam seus estágios aqui, a gente também quer atender outros lados aí, os interesses diversos, né? E para a gente, e até na percepção do próprio paciente, eu acho que isso é muito importante, os projetos de extensão fazem muito sentido, porque eles agregam para o paciente um tipo de atendimento que muitas vezes ele é muito carente na sua vida, da própria saúde, né? Na busca pela saúde. A gente vê um outro lado também da medicina, a questão de você falar com o paciente, eu não estou atendendo, mas eu estou ajudando ela de outra maneira, e eu acho que a medicina é muito isso. Você tem várias maneiras de você ajudar, e desde o primeiro período a gente ter um contato com o paciente, mesmo que não seja para fazer um exame físico, passar uma medicação, mas a gente está dando uma orientação muito importante. Voltando, né, falar sobre a saúde da mulher. A gente já estava num período muito importante, então falar sobre... A gente convidou ela para um evento que teve, né, de Outubro Rosa, que foi a nossa professora abordou sobre o câncer de mama, então isso também é muito importante. Então foi com certeza uma experiência muito incrível do primeiro período. É muito importante a gente ter esse contato, e é isso.